Bora lá para mais um vídeo, né, meus queridos e queridas, né? Conversar mais um pouquinho aí sobre a escravidão, né? Entender essa escravidão em números, o quanto que ela representou dentro do tráfico humano atlântico, pensando simplesmente na colônia Brasil. Bom, os portugueses, dentre todos os países europeus, foram aqueles que mais exploraram esse tipo de atividade, né? Atividade abominável, que era simplesmente, né, traficar seres humanos no Oceano Atlântico após terem sequestrado eles no continente africano, embora acontecesse também dentro da América do Sul. Eles foram quem mais se beneficiaram, né, e lucraram com esse tipo de prática. Não teve lugar no mundo que tenha recebido mais pessoas escravizadas oriundas da África do que a colônia de exploração portuguesa Brasil, tá? Isso dá para você, isso estimula vocês, tem que estimular vocês a pensarem em inúmeras coisas. Uma das coisas é imaginar o quão descartável era essa pessoa escravizada dentro de uma grande lavoura de açúcar. O fluxo de pessoas ele era muito intenso, tá? A gente não tem registros sobre o tamanho da escravização da população indígena dentro dessas colônias, dessa colônia de exploração portuguesa chamada Brasil, né? A gente sabe que ela existiu, a gente sabe que haviam aproximadamente aí, né, entre 10 e 15 milhões de nações indígenas no Brasil antes da chegada e do genocídio. Então, dá para imaginar que uma parte dessa população que não foi simplesmente exterminada pelo português, ela foi escravizada. O difícil é saber o tamanho disso. Em relação à escravização africana, a gente tem um banco de dados que foi resultado simplesmente do trabalho de pesquisa de inúmeras universidades espalhadas pelo mundo que simplesmente decidiram unificar esses dados. Então a gente tem alguns números que ajudam a gente a entender, por exemplo, qual o tamanho dessa escravização dentro da colônia de exploração portuguesa Brasil. Então a gente sabe, por exemplo, com base nesses dados, né, vou falar o nome para vocês, né, chama The Transatlantic Slave Trade Database, né, uma database que simplesmente vai trazer esses números para a gente. Então a gente sabe que oficialmente, né, essas pessoas sequestradas, tiradas da sua família, sequestradas dentro do continente africano, essas pessoas elas embarcaram em cerca de aproximadamente 90 portos. Esses portos, nesses portos, né, foram embarcadas oficialmente 11 ponto, desculpa, nesses portos, a gente vai ter aproximadamente a saída de 11,4 mil viagens. Só para vocês terem uma ideia do tamanho e da representatividade da escravidão dentro da lógica de exploração do trabalho de humanos orquestrada pelos portugueses. Dessas 11,4 mil, 9,2 mil viagens vieram para a colônia de exploração Brasil. Tá? A gente sabe, por exemplo, né, que de 11 milhões de escravizados, né, oriundos do continente africano, cerca de 5 mil oficialmente, né, quase a metade, veio
para a colônia de exploração Brasil, tá? Desses 5, pouco mais de 5 milhões, somente 4,4 milhões chegaram, tá? Uma parte morria na travessia, simplesmente porque as condições da travessia elas eram inumanas, né? Todo o processo era inumano, do sequestro, a separação da família, a retirada forçada da sua própria terra, o desembarque, né, dentro de um lugar totalmente desconhecido, com pessoas com as quais você não tinha ali identidade, né, porque a realidade da escravidão dentro de uma colônia de exploração portuguesa, ela era uma realidade onde as pessoas escravizadas, muitas vezes elas não conseguiam se comunicar umas com as outras, porque as suas nações de origem nem sempre falavam as mesmas línguas, né? Então você imagina o tamanho desse pesadelo que as pessoas acabavam vivenciando, né? Então, assim, a travessia, ela não estava privada dessas violências todas, né? Ela só era parte da violência. Então você tem situações de pessoas, né, que simplesmente quando adoeciam eram atiradas ao mar, né? Você tem situações, né, narrativas de que quando simplesmente faltava comida, faltava ração nas embarcações, as pessoas eram atiradas ao mar, né? Uma série de violências, né? Uma série de abominações aconteciam também dentro desses navios, né? Desde a retirada do próprio nome dessas pessoas, né? Que é uma forma de você negar e proibir que essa pessoa ostente a sua identidade. Então, elas eram rebatizadas, né? E esses nomes que eram dados a elas eram nomes simplesmente que faziam parte da cultura portuguesa, né? Então, assim, era violência em todo o processo. É importante dizer que, assim, desses 5 milhões que embarcaram e esses pouco mais de 4 milhões que chegaram, eles são representativos de dados que são oficiais, né? Pode acreditar, existem pesquisas que tratam disso, a gente sabe que simplesmente houve uma parte de tráfico de humanos para serem escravizados em uma colônia portuguesa que simplesmente foi feita de forma ilegal. E aquilo que é feito de forma ilegal não gera dado. Então você pode ter certeza que o número de pessoas escravizadas que seriam escravizadas na colônia portuguesa, Brasil, ele é muito maior do que os 5 milhões que costumam ser citados, tá? E aí você não deve esquecer também de acrescentar a esse dado, né, a quantidade de indígenas, né? A gente não tem uma noção do tamanho dessa escravização de indígena, mas ela aconteceu e ela foi muito predominante dentro das lavouras, tá? É importante dizer isso porque por muito tempo contou-se dentro de uma linha de interpretação histórica que os indígenas não eram usados na lavoura de escravizados porque simplesmente eles não eram aptos ao trabalho. Era uma forma absurda, inclusive racista e preconceituosa, que se perpetuou, infelizmente, né, dentro da história oficial, que a gente até hoje briga com ela para tentar mudar essa percepção, né, de que o indígena não era apto ao trabalho compulsório, ao trabalho regular, à jornada de trabalho.
Gente, quem escraviza não está nem aí para isso, né? Não está nem aí para falta de capacidade, caso isso seja verdade, né? O trabalho dentro da modalidade da escravidão, ele é um trabalho forçado, onde você simplesmente obriga a pessoa a fazer aquilo que se deseja, né? Aquilo que o escravizador deseja, tá bom? Bem, é isso, tá bom? Espero ter conseguido dar um panorama aí mais completo para vocês, né, desse cenário da escravidão dentro da colônia de exploração portuguesa Brasil. E aí no próximo vídeo eu falo com vocês de um tema super importante, que é justamente como se deu essa resistência, tá? E é justamente essa resistência que faz com que nós estejamos até hoje aqui e continuamos brigando pelo nosso espaço, pelo nosso direito, até que chegue um dia que a gente não tenha mais que brigar, porque a gente já vai ter conquistado tudo. É isso aí, né? Forte abraço para todos vocês. Fiquem bem. Beijos e abraços.